Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Eu sei que você pode receber esse devocional através de uma lista de transmissão ou de várias listas, mas eu quero dizer para você que todos os dias às 6 horas da manhã eu já estou aqui. Você pode acessar pela lista ou por alguma divulgação que você recebeu, mas você pode acessar diretamente aqui no YouTube. Eu dei uma olhada nos dados e 90% das pessoas vêm pelo WhatsApp. Ou seja, só 10% acessa direto pelo YouTube. E o que eu quero dizer é, você não precisa esperar alguém te mandar. Pode ser que alguém atrase, alguém se esqueça. E eu queria que você não dependesse disso. É só você entrar no YouTube e você digitar Juan Nossi, Devocional Juan Nossi. Você vai cair nesse canal aqui e 6 horas da manhã, todos os dias. Faça chuva, faça sol, feriado, sábado, domingo. Tem noção? Todos os dias, 365 dias do ano, eu estou aqui às 6 horas da manhã para compartilhar a palavra com você. Ontem eu pedi ajuda para a gente chegar a 500 famílias alcançadas, a 500 pessoas, e eu queria que você observasse hoje. Hoje é o primeiro dia que a gente vai observar se a gente vai conseguir. Então acompanha aqui ao longo do dia, dá uma olhada e se a gente não bater, compartilha para a gente conseguir chegar lá. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal, ativa as notificações, você nos ajuda muito. Atos 9:31, 3 meses que nós já estamos aqui estudando Atos. Atos 9, verso 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. 3 meses para a gente chegar aqui em Atos 9. Se você perdeu algum episódio, volta lá para que você possa acompanhar. Faça uma maratona para que você possa acompanhar e aprender tudo que Deus quer nos ensinar através de Atos, que é um texto tão maravilhoso. Esse versículo é quase um relatório espiritual da saúde da igreja nesse ponto específico da história. Lucas resume exatamente o que está acontecendo aqui. E aí eu quero compartilhar com vocês hoje 4 marcas da igreja saudável. E a primeira é a paz. A igreja passava por um período de paz. Agora entenda, paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de crises. A paz é aquilo que excede todo entendimento humano. A paz é algo que vem de dentro, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. De modo que, ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, eu não temerei. Eu não temerei mal algum, o Senhor está comigo. A palavra diz, Ele é consolo, Ele é proteção, Ele nos guarda. A paz é essa tranquilidade, essa segurança. E a igreja, ela estava vivendo um tempo de muita paz. A igreja estava desfrutando de um tempo de paz. Você que está estudando comigo desde o início sabe o quanto a igreja estava sendo perseguida, o quanto as pessoas tentaram matar Pedro, Paulo, prendê-los, o quanto que o mal conspirou contra a igreja, o quanto que essa igreja foi afligida, Estevão foi apedrejado, mas no meio de tudo isso agora essa igreja desfruta de paz. A segunda marca é que ela se edifica espiritualmente, o texto diz ela se edificava. E edificar aqui significa se fortalecer, significa amadurecer, significa construir. A igreja ela se encorajava. Então os encontros da igreja não eram para fofoca, os encontros da igreja não eram para críticas, não era para maledicência, não era para falar mal. Os encontros da igreja era de encorajamento. Então um encorajava o outro, um fortalecia a fé do outro, um motivava o outro, sabe? Deus havia dado a unidade como um presente, mas agora eles estão fortalecendo, eles estão preservando essa unidade no vínculo do amor, da paz, da edificação mútua. Então a segunda marca de uma igreja saudável é que ela se edifica. A paz é fruto do Espírito Santo. Deus dá paz. A segunda coisa que nós precisamos fazer é nos edificarmos. Quando você se encontra com seus irmãos, você se encontra para criticar, para falar mal,
para julgar ou você se encontra para poder edificá-los? Olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Olha, eu queria compartilhar uma palavra com você. Olha, o texto bíblico diz isso. Olha, o Espírito Santo está dizendo isso. Olha, vamos cantar esse louvor. Gente, vamos olhar com esperança. Gente, vamos olhar com graça. Gente, vamos ter misericórdia. A segunda marca de uma igreja saudável é que ela se edifica. E não existe uma igreja saudável se os membros não estão saudáveis. Você precisa ser um cristão saudável. Alguém que edifica os outros e não que aproveita as oportunidades para falar mal. Tem gente que você dá oportunidade, olha, você vai dar um devocional, olha, você vai liderar uma célula, olha, você vai dar uma aula, olha, você vai conversar com fulano. E as pessoas usam essas oportunidades para o mal. Você não foi chamado para fazer isso, você foi chamado para edificar. Não seja instrumento do reino das trevas no meio da igreja, você foi chamado para ser luz e sal, para fazer a diferença, para ser um abençoador. Terceira marca da igreja saudável é que o Espírito Santo encoraja essa igreja. Olha o que o texto diz, a igreja é encorajada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está motivando, a igreja está voando como aquele vento de popa, sabe? Que empurra o avião, que faz o avião andar mais rápido. A igreja é encorajada, a igreja é motivada, a igreja é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a quarta marca é o temor, vivendo no temor do Senhor. E temor, gente, não é medo, não é pânico, é reverência, é respeito, sabe? E falta hoje no meio da igreja muito desse temor. As pessoas tratam as coisas de Deus de qualquer maneira, as pessoas se comportam no culto de qualquer maneira, as pessoas oram de qualquer maneira, as pessoas entregam os dízimos e ofertas, entregam as sobras, fazem de qualquer maneira, sem planejamento, sem preparo. Nos falta temor, nos falta reverência, sabe? Nós estamos na presença do único e verdadeiro Deus, aquele que pode nos consumir com fogo, aquele que tem poder, autoridade, aquele que é soberano. A Ele nós prestamos cultos, a nossa oferta é um presente a esse Deus. Já parou para pensar nisso? Você já teve que dar presente para uma pessoa especial? Porque para alguém que é especial, você quer comprar o melhor. Mas às vezes você vai fazer a sua oferta e faz de qualquer jeito, como se Deus não fosse alguém especial na sua vida. Olha que interessante isso. Deus, se Ele é tão especial para você, se Ele é tão amado quanto você diz que é a sua oferta, o seu dízimo, sabe? Você deveria preparar isso com antecedência, você deveria planejar isso, você deveria, sabe, ter muito carinho e zelo na hora de fazer um pix em espírito de oração, na hora de entregar no gasofilácio em espírito de oração, porque quando você está fazendo o pix é como se você estivesse entregando para Ele, quando você coloca no gasofilácio é como se você estivesse entregando para Ele. E se fosse para alguém especial, você faria diferente, você colocaria num bom embrulho, você, sabe, pensaria nas palavras que você iria usar, você faria diferente. Não faça as coisas para Deus sem temor, sem reverência, sem respeito. Não brinca de ser cristão, não brinca de ser servo, não brinca de ministério, não brinca com o evangelho, não brinca com as coisas de Deus. Nós precisamos de mais temor, nós precisamos de mais reverência. Responda com uma pergunta aqui embaixo. Na sua opinião, o que a igreja mais precisa hoje? Escolhe aí, temor, palavra ou o Espírito Santo de Deus? Na sua opinião, o que nós mais precisamos hoje como igreja de Cristo? De mais temor, de mais palavra ou de mais da presença do Espírito Santo de Deus? E eu quero orar, Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre as igrejas do Brasil. Derrama, Pai, sobre as igrejas do Brasil um espírito, Senhor, de temor, de reverência, de respeito. Nos dá, Deus, mais da Tua presença, nos dê mais, Senhor, conhecimento da Tua palavra, para que tenhamos uma mudança, Deus, no nosso entendimento e no nosso comportamento, Pai. Derrama, Senhor, como um presente para as Tuas igrejas, mais da Tua presença, mais da Tua palavra e mais temor, a começar em nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz amém, amém e amém. Se inscreva aqui nesse canal,
compartilha esse devocional com todo mundo e amanhã, 6 horas da manhã, eu já estou aqui te esperando. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até logo.